Louvado seja o Senhor pela sua presença aqui nessa noite. Tenho certeza que maravilhas aconteceram durante a sua vida, durante essa semana. E hoje é a conclusão. Eu quero convidar aqui o nosso querido pastor Ronaldo. Que bênção! Deus te use a bênção. Valeu, Zé Marcos. Boa noite, irmãos. Feliz sábado a todos. Alegria estarmos juntos aqui para finalizarmos essa semana de oração especial, né? Tem sido uma semana muito forte, muito linda, com mensagens muito impactantes, que tem feito um efeito muito positivo na nossa vida, né? O pastor Paulo Ki fez aqui sermões maravilhosos, tive a oportunidade de estar presente aqui na quinta-feira, e foi realmente um sermão muito poderoso. E tudo que está acontecendo aqui, tudo que está se passando aqui, está realmente revolucionando a nossa vida espiritual. Nós estamos numa semana muito especial, que é a semana onde nós relembramos o sacrifício de Cristo por nós. E Ellen White diz que faz-nos-ia bem nós meditarmos pelo menos 1 hora sobre o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Isso nos transforma, isso nos molda, isso nos atrai para mais perto de Deus. E esta semana está sendo justamente para isso, para nós estarmos mais perto, mais conectados, mais unidos com Deus aqui. Se você abrir seu coração, tenha certeza que tudo que está sendo realizado essa semana, os sermões, as músicas, as orações, vão de fato lhe aproximar mais de Jesus. Amém? Vamos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 16. Deus tem uma mensagem muito especial para falar ao seu coração hoje. Permita que o Senhor tenha entrada na sua vida. Dedique esse tempo agora para escutar a mensagem, aquilo que o Senhor tem para lhe dizer. João 3, 16. Todo mundo abriu? Feche seus olhos, coloque sua mão sobre a Bíblia, em cima do texto que nós vamos ler agora, e peça ao Espírito Santo que fale com você através deste versículo que nós vamos ler. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por Tua presença no nosso meio. Somos muito gratos, porque ao longo desta semana o Teu Espírito Santo tem falado poderosamente ao nosso coração. E nós queremos pedir, Senhor Deus, que nessa noite o Senhor mais uma vez possa ter entrada na nossa vida. Que a Tua mensagem, Senhor Deus, venha direto do Teu trono. Que, Senhor Deus, eu seja apenas um mensageiro, mas a palavra não seja minha. O Senhor que conhece todas as necessidades do nosso coração, venha ao encontro de cada uma delas. Fica conosco, Senhor Deus, e ao sairmos daqui, que todos nós possamos ter a certeza que tivemos um encontro maravilhoso contigo. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero fazer um desafio para você, hein? Quero ver quem é bom de Bíblia, que pode recitar este versículo sem olhar. Pode ser? Vamos lá? Será que você é bom de Bíblia mesmo? Vamos lá? Porque Deus... Parabéns, foi um lindo coro, viu? Louvado seja Deus, irmão. Todo mundo aí, sabe decoradinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No ano de 2004, aconteceu uma das piores catástrofes naturais que esse mundo já viu. Um terremoto muito grande ocorreu nos mares do Oriente Médio, fazendo com que ondas gigantescas invadissem as praias de 9 países. Essas ondas fizeram com que milhares de pessoas morressem, milhões ficassem feridas ou desabrigadas. Foi uma tragédia terrível, e essa tragédia
entrou para a história com o nome de tsunami. Tsunami. Vários países foram varridos, foram lavados por ondas gigantescas que aconteceram no mar. Vários países. Depois do tsunami, muitas histórias vieram à tona. Mas uma história especial me chama a atenção. É a história de uma mãe que estava brincando com seus 2 filhinhos na praia da Indonésia. Ela brincava com seu filhinho de 5 anos e com sua filhinha de 3 anos. E eles brincavam na praia quando aquela mãe percebeu que uma onda gigantesca estava se aproximando deles de uma forma muito rápida. E aquela mãe em desespero pega os seus filhos pela mão e sai puxando para eles correrem. E aí ela percebe que os meninos não iam conseguir correr. Ela pega então o seu filhinho de 5 anos no braço, pega a sua filhinha de 3 anos no braço e corre, mas finalmente ela é alcançada pelas ondas. E quando ela é alcançada, ela percebe que agora ela tem que, em poucos segundos, tomar a pior decisão da vida dela. Para que ela salvasse a vida de um dos seus filhos, ela deveria largar o outro para morrer. Quem aqui tem 2 filhos ou mais? Deixa eu ver essa mais aqui. 2 filhos ou mais. Pensa nos teus filhos. Qual deles você salvaria? Qual dos seus filhos você salvaria? Era esta a decisão que aquela mulher deveria tomar. Para que ela salvasse um, o outro deveria ser largado para morrer. E a história continua dizendo: aquela mulher olhou para o seu filhinho de 5 anos, olhou para a sua filhinha de 3 anos, olhou para o seu filho de 5 anos pela última vez e largou. E aí quando ela larga, aquele menino começa a gritar: mãe, mãe, por que a senhora me abandonou? Por que a senhora me deixou? Mas o fato, irmão, é para que ela pudesse salvar a vida de sua filhinha, ela teve que largar o seu filho para morrer. Ela teve que largar para salvar a sua filhinha. E quando eu vi essa história, eu me lembrei do dilema de Deus, da grande decisão que Deus precisou tomar. A Bíblia diz que todo aquele que pecar certamente, que o salário do pecado é a... Quando Adão e Eva pecaram, o que é que eles mereciam, irmãos? Quando nós pecamos, o que é que nós merecíamos? A morte. Merecíamos morrer. E Deus viu agora, e Deus providenciou uma luz no final do túnel. Que luz era essa? Para que você não morresse. A única forma era Jesus, o seu filho, morrer. Não tinha outra alternativa. Não tinha outro jeito. Ou era Jesus ou era você. Ou era Jesus ou era eu. Não tinha um outro meio, não tinha outra forma. E eu começo a pensar agora no dilema de Deus. De um lado está a vida de Jesus. Do outro lado está a tua vida. E Deus tem que decidir qual dessas vidas Ele salva. E eu, hipoteticamente, começo a imaginar a cena. Deus olhando para Jesus. Deus olhando para você. Deus olha para Jesus pela última vez e larga. E quando Ele larga, aquele grito de Jesus na cruz começa a fazer sentido para mim. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Aquele grito de Jesus começa a fazer sentido para mim, porque, irmão, não tinham como salvar os 2. Um deles deveria morrer, se sacrificar para que o outro vivesse. E Deus escolheu você para viver. Deus escolheu a mim para viver. Eu não sei porquê, mas Deus nos escolheu para viver e largou Jesus para que Ele morresse. Para que Ele morresse. E eu começo a pensar, irmãos, no dilema do filho preferido. Dilema do filho preferido. Eu quero fazer uma pergunta agora para os pais. Irmão, só responde dentro de você, nem se mexe, nem respira. Tá certo?
Pensa nos teus filhos dois. Quem tem 2 filhos ou mais, deixa eu ver as mãos. Qual deles é o teu preferido? Não se mexe. Não olha para o lado não, viu? Não entrega. Não se mexe. Mas eu quero te livrar desta pergunta, que é uma pergunta terrível. E olha, os filhos conversam, viu? De vez em quando esse assunto vem à tona, viu? Não fica dizendo, o filhinho preferido é você, você é o queridinho. Então eles conversam. Mas me deixa te livrar desta bomba. Quem é o filho preferido? Olhando para os meus pais e a forma como eles nos criaram, e olhando para a Bíblia, eu cheguei à conclusão que o filho preferido, o primeiro lugar no pódio do coração do pai, ele não é fixo. Ele não é fixo. O primeiro lugar no coração do pai e da mãe, ele é rotativo e ele muda. Em um momento é um filho, outro momento é outro filho, muda. E o que é que faz mudar? O que é que faz o pódio do coração dos pais serem rotativo? O que é que faz? A necessidade do filho. O filho mais querido, aquele que ocupa o primeiro lugar no pódio, é aquele que no momento mais precisa dos pais. Quer ver? Quando um dos seus filhos está doente, para quem vai a maior parte da tua atenção? Quando um dos teus filhos está doente, para onde vai a maior parte do teu dinheiro? A maior parte do teu tempo você dedica a quem? Até a forma de conversar com aquele filho que está doente é diferente, não é? Você conversa de uma forma mais carinhosa, não é assim? Então, o filho preferido do pai e da mãe é aquele que no momento mais precisa. É aquele que no momento mais carece do amor e da aproximação dos pais. É aquele que mais precisa. Eu lembro que uma vez, nós estávamos fazendo o aniversário da minha mãe. E aí chegou a vez de cortar o bolo, né? Quando você vai cortar o bolo, o primeiro pedaço vai para aquele mais especial, né? E aí chegou a vez de cortar o bolo. Quando minha mãe cortou o bolo, ela cortou o bolo e ela foi dar para a pessoa, para o filho, né? O primeiro lugar do pódio naquele momento. Ela cortou o bolo e foi andando. Aí ela passou por mim, eu falei, opa, já não sou eu, né? E ela foi lá no fundo entregar para o meu irmão. Mas ela entregou para o meu irmão, e ela, com aquele gesto, ela deixou claro, o primeiro lugar no momento era daquele meu irmão. Meu irmão estava passando por problemas de saúde. Meu irmão estava passando por alguns problemas financeiros. E se existia alguém que naquele momento precisava do amor da mãe, precisava de alguém dizer assim, filho, eu te amo, e eu estou pertinho de você, eu estou contigo, eu estou aqui, era meu irmão. Então, se existia alguém que precisava desse amor, desse carinho da mãe, era meu irmão. Mas como eu sou o filho distante, quando eu vou para casa, a atenção se concentra em mim. Então, o pódio muda. O pódio muda. Mesma coisa para os meus irmãos, quando vão para casa, o pódio muda, de acordo com a necessidade dos filhos. E a Bíblia falou isso várias vezes. A Bíblia retrata isso várias vezes. Imagina, a Bíblia conta a história de um pastor que tinha 100 ovelhas. E aí uma ovelha desgarra, sai e vai embora do aprisco. A ovelha pensou assim, não gostei desse aprisco não, ó. Agora imagina, vamos conversar aqui, vamos pensar aqui. A ovelha estava no aprisco. A ovelha no aprisco, ela tinha proteção, sim ou não? Ela tinha uma cerca que a protegia. Ela tinha pastores que cuidavam dela. Então a ovelha no aprisco, ela tinha proteção. A ovelha no aprisco, ela tinha alimento a hora que ela quisesse, sim ou não? E água para beber. Então a ovelha dentro do aprisco, ela tinha o quê? Tudo. Mas em algum momento, a ovelha pensou assim, não estou gostando. Tenho tudo, mas eu quero coisas novas. Eu quero aventura. Eu quero viver a vida. Não, esse aprisco aqui não dá, não está dando para mim, não. Aí a ovelha resolve ir embora do aprisco. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quando aquela ovelha colocou o pé para fora do aprisco, ela se transformou em quê?
Pessoas comem ovelhas, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Come não? Rapaz, gente aqui come ovelha mesmo. Leão como ovelha, sim ou não? Lobo como ovelha, sim ou não? O que é que aquela ovelha iria se transformar quando ela colocasse o pé para fora do aprisco? Caça para todo mundo, irmão. Todo mundo queria caçar aquela ovelha. Aí eu fico pensando, o que é que se passa na cabeça da ovelha? Irmão, olha para aqui. Você tem tudo. Você tem tudo. Por que se aventurar e ir lá para fora? Por que pagar para ver? Você tem tudo aqui. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe, viu? Você tem tudo, para que se aventurar? Para que ver o que é que a vida tem para você? Não, aqui você tem tudo, não saia não. Fique aqui, pertinho, aqui você tem alimento, aqui você tem água, você tem proteção, para quê? Mas aí, irmão, a Bíblia diz que o pastor deixou 99 ovelhas e foi atrás de qual? Da desgarrada, da perdida, porque o pastor sabe os perigos que aquela ovelha iria passar. Ele sabia. E no primeiro lugar, no pódio do coração do pastor estava quem? A perdida. Era ela que estava no primeiro lugar do coração do pastor. Eu vou atrás dela, eu preciso dela, eu quero ela, junto com as outras. Deixou as 99 protegidas e foi atrás da outra. A Bíblia conta a história do filho pródigo. Filho pródigo é aquele filho que nasceu com tudo. Sabe aquele filho que nasceu com tudo? Uma boa vida financeira, um pai cristão, que cuidava, uma família boa, uma família estabilizada. Só que o filho pródigo começou a pensar assim, para que ter tanto dinheiro? Se eu não posso pegar a Hilux do meu pai e ligar um paredão na praça? Para que uma casa dessa, se eu não posso trazer minha namorada para dormir no meu quarto? Para que eu tenho tanto dinheiro se eu não posso comprar a minha droga e consumir dentro de casa? Não gosto dessa casa, não gostei, eu vou embora, eu vou viver a minha vida. Aí o boyzinho, o playboyzinho, pegou o dedo do pai, ó, foi-se embora. O que é que aconteceu com ele, irmão? Aconteceu o quê? Ele virou um mendigo. Aquele rapaz virou um mendigo. Aquele rapaz, ele desejava comer comida de porco. Como é que você chama comida de porco aqui em Petrolina? Lavagem. Imagina alguém desejar comer lavagem. Ele saiu de casa rico, bonito, forte, saudável. Como é que ele voltou para casa? Acabado, estraçalhado. Porque é isto que o mundão faz conosco, irmão. É isso que o mundão faz conosco. Ele faz com a gente aquilo que nós fazemos com o bagaço da laranja. Quando a gente chupa, tira todo o sumo. O que é que a gente faz com o bagaço? Joga fora. Joga fora. O mundo suga tudo de bom que nós temos. Quando não temos mais nada para oferecer, ele nos descarta. Para que sair de casa? Para que sair daqui? Aqui você tem tudo, você é querido, você é amado. Você está perto do Pai, por quê? Mas a Bíblia diz que aquele rapaz resolveu voltar para casa. E quando ele resolve voltar para casa, ele tem um pensamento. E no pensamento ele faz um discurso. E no discurso que ele faz, ele diz assim, eu vou voltar para casa, vou dizer, pai, eu não sou digno de ser teu filho, não. Olha, me deixa ser escravo, me deixa trabalhar em qualquer lugar. Olha, eu tenho experiência de trabalhar com porco. O senhor não cria porco, não, mas o senhor cria outros animais. Me deixa trabalhar com animal aí. Qualquer coisinha, me dá aí. Eu quero, eu assumo. E ele foi com esse discurso. Quando ele vai com esse discurso para o pai vê o filho de longe, o que é que o pai faz? Corre. O pai corre até o filho, o pai dá um abraço caloroso no filho. E a primeira coisa que o pai faz é tirar um anel do próprio dedo e colocar no dedo do filho. Por que ele fez isso? Na antiguidade, as famílias importantes,
as famílias que tinham uma importância muito grande na comunidade, eles tinham um símbolo. Cada família tinha um símbolo, que era o símbolo da família, era um símbolo real. Era apenas famílias importantes que tinham esse símbolo. E onde esse símbolo aparecesse, alguém saberia que aquela família estava presente. Os animais eram marcados com esse símbolo, para que soubesse de quem pertenciam os animais. E as pessoas da família andavam com um anel, com aquele símbolo. Apenas as pessoas da família andavam com um anel, com aquele símbolo. Quando o pai coloca um anel no dedo do filho, o que é que o pai estava dizendo? Você é o quê? Você é o meu filho. Você não é empregado. Você não é um escravo. Você é o meu filho. Aquele anel que levava o selo do pai. Quando eles enviavam cartas, ele pegava uma cera mole, colocava a cera sobre a carta e carimbava ali, para que aquela carta, quando chegasse, a pessoa soubesse de onde vinha a carta. E a Bíblia diz que vai chegar um momento que todas as pessoas que são fiéis a Deus, um selo, uma marca, serão marcados. O que é que Deus está dizendo quando Deus vai nos marcar do tempo do fim, irmão? Que nós somos o quê? Filhos. Que nós somos da família de Deus. É por isso que nós vamos para a casa do Pai, amém, irmãos? Com um símbolo. E quando aquele rapaz chegou, depois que o pai colocou o anel, o pai então o levou para perto de casa e mandou matar o melhor animal da fazenda. Melhor animal. O que é que ele comia antes? Comia o quê? Lavagem. E agora o quê? O melhor animal. Uma festa para receber aquele filho. E o pai amou tanto e demonstrou tanto amor por aquele filho perdido, que o filho que ficou como, irmão? Com ciúmes. Ficou com ciúmes, porque o pai demonstrou tanto amor e tanto carinho por aquele filho perdido. Mas o fato, irmão, é que aquele filho que se perdeu, era, irmão, naquele momento, o preferido do pai. O filho que se perdeu era, naquele momento, o objeto do amor mais terno do pai, porque era o que mais precisava do pai. Imagina o seguinte, imagina que o seu filho, de repente, precisa de uma doação de sangue sua. Por alguma razão, seu filho precisa de doação de sangue, ele está gravemente enfermo, por alguma razão, ele precisa urgentemente que você transfira, doe seu sangue para ele. Você vai para o hospital, quando você chega no hospital, você descobre que o pior bandido de Petrolina está no quarto vizinho do seu filho. Ele entrou em confronto com a polícia, ele foi atingido pela polícia, e aí agora ele está sangrando, e ele entra em atrito com a polícia. E você pode doar sangue para ele também. Fala para mim, irmão, para quem você doa? Você doa para quem? Você vai doar para o teu filho. Mas sabe qual é a grande questão, irmão? A grande questão é que se você é filho de Deus, aquele bandido também é. A Bíblia diz que Deus nos criou, que Deus nos moldou, a mim e a você, mas Deus criou a pior pessoa que você conhece no mundo, e aquela pessoa também é filho. E lembre-se que Deus ama aquela pessoa que mais precisa. E a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não entendo porque Deus escolheu a mim e a você. Mas eu começo a imaginar uma cena, Deus conversando com Jesus, e Deus dizendo assim: filho, Ronaldo pecou, e ele vai morrer eternamente. Não tem esperança para ele. A única esperança que há para o Ronaldo
é você descer e morrer por ele. E olha, filho, você aguenta, você suporta. O Ronaldo, ele não tem condição. O Ronaldo, ele não vai aguentar. Olha, você precisa ir porque você aguenta. Então eu quero que você entenda que eu preciso amar Ronaldo de uma tal forma que eu vou ter que abrir mão de você. Mas você aguenta, você é forte. Ele não. Aquilo que você tem para suportar, ele não aguentaria nem um pouco. Você aguenta. Vai lá e morre por ele. E eu não entendo. E ninguém na Bíblia entende. Ninguém entende. Aquela pessoa que foi inspirada, ela não entende. João, ela não entende. João falou, Deus amou o mundo de tal maneira, mas ele não entendeu. O apóstolo Paulo, o grande teólogo Paulo, ele falou assim, olha, eu não compreendo a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Eu não entendo. Eu não compreendo. Não tem como entender. Só tem como aceitar. Só como aceitar. E qual é a nossa resposta diante de tudo isso? Qual é a nossa resposta diante de tudo isso? Uma vez eu assisti um filme, e é só um filme. Nada mais que um filme. Nada mais que um filme. Mas serve bem para ilustrar. O nome do filme é O Resgate do Soldado Ryan. O enredo se dá na Segunda Guerra Mundial. O enredo se passa na Segunda Guerra Mundial. E aí, conta a história de 5 irmãos que foram para a guerra. 4 haviam morrido. 4 haviam morrido. E o governo, com a tentativa de salvar o último e conduzir de volta para a casa da sua mãe, manda então um batalhão para ir até a batalha, resgatar aquele soldado e levá-lo para casa. E aí, todo o desenrolar, o enredo se passa. Ao longo da história, aquele batalhão vai sendo dizimado. Aqueles homens vão morrendo. E vai diminuindo. Vai diminuindo. Chega no final, quando nós chegamos no final da história, eles resgatam o soldado e vão subindo no helicóptero. Quando então o sargento, ele é alvejado. Ele leva um tiro nas costas e começa a morrer. E quando ele começa a morrer, e ele vai sangrando, eles sobem e vão embora. Aquele homem deita no colo do soldado. O resgatador agonizando no colo do resgatado. E ele faz um pedido para aquele rapaz: filho, faça valer a pena. A vida, a morte desses homens por você, faça valer a pena. E é isso que eu te falo hoje. O sacrifício de Jesus na tua vida, faça valer a pena. Não permita que Jesus tenha morrido por você em vão. Faça valer a pena. Viva sabendo que o Deus do universo se sacrificou por você. Faça valer a pena. Faça valer a pena. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus olhará para o fruto do seu trabalho e se alegrará. Ellen White, ela nos diz o exato momento quando essa profecia vai se cumprir. Ela diz que quando nós formos chegando no céu, Jesus vai estar na frente da cidade santa. As portas vão estar fechadas. Uma multidão estará chegando. Imagina esse reencontro. Imagina você reencontrando pessoas que você por algum motivo perdeu o contato aqui na terra. Um amigo querido, um parente querido. E aí você vê aquela pessoa, imagina aquele abraço gostoso do reencontro. Imagina você encontrar alguém que você perdeu para a morte. Imagina aquele reencontro na frente da cidade santa. Eu quero estar com meu pai. Estar com meu pai que já está dormindo. Eu quero estar com ele. Eu quero abraçar meu pai nesse dia. Imagina que momento. E aí as multidões vão chegando.
E aí Jesus procurará na multidão o teu rosto. Ele procurará o teu rosto na multidão. E aí Jesus vai olhar assim. Ele vai olhar, ele vai procurar. Quando ele procurar, ele vai ver o rosto do Edivan na multidão. E ele vai dar um sorriso para o Edivan. E naquele momento, aquela profecia de Isaías 53 vai estar se cumprindo na vida do irmão Edivan. E Jesus vai dar um sorriso para ele. E por mais que uma multidão inumerável esteja naquele momento, Edivan vai saber que o sorriso é para ele. Jesus olhará para você e ele quer ver o teu rosto lá. E quando ele vê teu rosto, ele vai olhar para você e vai dar um sorriso. E você vai saber que aquele sorriso é um sorriso especial por você. Aquele sorriso não é para a multidão, é para você. Foi um olhar de Cristo para você. E nesse momento, a profecia de Isaías se cumprirá na tua vida. Ele olhará para o fruto do seu sacrifício, que é você, e se alegrará. Dê esta alegria para Jesus. Vá para o céu. Não permita que nada nem ninguém te tire este sorriso de Jesus, que é para você. Faça o sacrifício dele valer a pena. Faça valer a pena. Esse é o momento de entregar-se a Jesus. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei se você tem se afastado de Cristo por algum motivo. Eu não sei. Eu não sei se você, mesmo que sendo batizado, você tem andado por caminhos que tem lhe afastado de Jesus. Mas esse é o momento de voltar para Ele. Esse é o momento de voltar para Ele. E eu sei que tem pessoas no nosso meio que nunca experimentaram o batismo, que nunca entregaram a vida totalmente a Jesus por causa através do batismo. Eu sei que existe alguém no nosso meio que está com medo de entregar a vida a Jesus. Mas esse é o momento de entregar-se a Ele. Esse é o momento de dizer sim. Ele não quer nada teu. Ele só quer teu coração. Se Ele deu o coração dele para você, é o teu coração que Ele quer. Se Ele deu a vida dele para você, é a tua vida que Ele quer. Esse é o momento de entregar-se a Ele. Esse é o momento de entregar-se a Ele. Nós vamos cantar uma música, o Adrian vai cantar uma música agora. Eu quero fazer um apelo no seu coração para que você entregue a tua vida a Jesus. 2 apelos. Primeiro apelo para você que já entregou a vida a Jesus através das águas batismais. Eu quero lhe apelar para que você agora fique mais perto, mais próximo de Jesus. Alguns já estão pertinho do trono, outros estão se afastando, mas não importa, esse apelo é para que você fique mais perto de Jesus. Mas eu quero fazer outro apelo para você que nunca foi batizado antes. Para você que nunca experimentou a sensação de entregar a vida a Jesus totalmente. Enquanto o Adrian canta, eu gostaria que você aceitasse esse apelo para você também. Eu gostaria que você ficasse em pé enquanto ele canta. E que você dissesse, Senhor, eu não quero resistir mais. Eu não quero mais dizer não. Eu quero fazer com que o teu sacrifício valha a pena na nossa vida. Eu quero fazer com que o teu sacrifício valha a pena. Eu quero ir para o céu. Eu quero receber o sorriso de Jesus. Eu quero que a profecia se cumpra na minha vida. Eu quero ir para o céu. Enquanto o Adrian canta, ele vai cantar aqui. E enquanto ele canta, se você quer entregar a vida a Jesus, esse é o momento. Esse é o momento de você entregar-se a Jesus. Esse é o momento de você dizer sim para Cristo. Não é fruto da imaginação daqueles sonhos irreais. A mais bela história que existiu de alguém que ama e foi capaz de atravessar as nuvens
se desfazer das luzes, andar num mundo escuro, pra que alguém como eu pudesse conhecer a alegria de viver e não apenas desejar, mas ter a chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra um recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim, num abismo encontrou e o meu destino ele mudou. Não usou palavras e poder, mas com sangue a história escreveu. Só por esse gesto de amor, a nossa dor não é ponto final. A morte foi vencida, a culpa esquecida, seus braços estendidos pra que alguém como eu pudesse conhecer a alegria de viver e não apenas desejar, mas ter a chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra um recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim, num abismo encontrou e o meu destino ele mudou. Voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra um recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim, num abismo encontrou e o meu destino ele mudou. Não é fruto da imaginação, daqueles sonhos irreais, a mais bela história que existiu de alguém que ama e foi capaz. Querido Deus, nesse momento, Senhor, nós lemos a história de um pai que tem uma escolha muito difícil de tomar. Entre, Senhor Deus, um filho querido, um filho, Senhor Deus, que sempre deu alegria, um filho, Senhor Deus, que sempre obedeceu. E a história, Senhor Deus, de outro filho, que sempre decepcionou o pai. E um filho, Senhor Deus, que sempre deu tristeza, que sempre pecou. E por algum motivo, Senhor Deus, o Senhor escolheu este filho desgarrado. E esse filho desgarrado, Senhor Deus, sou eu. Esse filho desgarrado, Senhor Deus, somos todos nós que aqui está. Esse filho desgarrado é cada pessoa que aqui está. E o Senhor, Pai amado, escolheu a nós para viver. E nós não entendemos isso. E nem a eternidade, Senhor Deus, nos fará entender um amor tão grande. Mas nós queremos aceitar esse amor. Nós queremos dizer sim para esse amor. Esse amor, Senhor Deus, que nos conquistou. Esse amor, Senhor Deus, que foi até o fundo do pecado e nos tirou e nos conquistou e nos trouxe para Ti.
Nós agradecemos ao Senhor por esse amor. E nós não queremos que o sacrifício de Cristo por nós tenha sido em vão. A Bíblia diz que vai chegar um momento, Senhor Deus, em que Cristo se reunirá com seus filhos queridos. E nós queremos estar, Senhor Deus, entre esse povo. Se porventura algum de nós, Senhor Deus, nesse momento está andando distante do Senhor, traga esse teu filho para perto, Senhor Deus. Atrai esse teu filho para mais perto do Senhor e não deixa nunca mais ele sair dos teus braços. Existem pessoas no nosso meio, Senhor, que ainda não se entregou a Ti através do batismo. Por algum motivo, por medo, por receio. Que o Senhor tire todo o medo. Que o Senhor, Pai amado, tire todo o entrave. Porque se o Senhor entregou a vida por nós, nós devemos entregar a vida ao Senhor também. E nós pedimos para que todos nós que estamos aqui dentro possamos nos encontrar no céu quando Jesus voltar. Fica com cada um de nós. Abençoa-nos com Tua presença e traz-nos para junto de Ti. Tudo isso nós pedimos e agradecemos. Em nome maravilhoso de Jesus. Amém. Irmãos, alegre de estarmos juntos. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.